Este é o exército mais poderoso da história da humanidade. Com um orçamento que supera os 800 bilhões de dólares e tecnologia que parece saída da ficção científica, os Estados Unidos sempre pareceram invencíveis. Mas o mundo mudou. Enquanto você assiste a este vídeo, novas armas estão sendo testadas e alianças secretas estão sendo formadas com um único objetivo: derrubar o gigante. Existe uma nova geração de mísseis que os radares americanos não conseguem detectar e uma marinha que já superou a dos Estados Unidos em números absolutos. O que aconteceria se a maior potência do planeta fosse desafiada hoje? Será que os oceanos ainda são suficientes para proteger o solo americano? Ou a supremacia de Washington está com os dias contados? Como os Estados Unidos construíram esse império imbatível? Quais são as armas secretas da China e da Rússia que podem anular os porta-aviões americanos? E no final das contas, quem realmente tem o poder para vencer essa guerra? Antes de respondermos se os Estados Unidos podem cair, precisamos entender como eles se tornaram donos do mundo. Para entender se alguém pode vencer os Estados Unidos, primeiro é preciso compreender a escala quase absurda do poder que eles construíram. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os EUA não apenas criaram um exército, mas estabeleceram um sistema global de domínio que redefine o que significa ser uma superpotência. Este poder reside em 3 pilares: dinheiro, tecnologia e geografia. O primeiro pilar é financeiro. O orçamento de defesa americano, que ultrapassou a marca dos 800 bilhões de dólares anuais, é maior do que a soma dos próximos 9 países da lista combinados. Esse montante não serve apenas para pagar salários. Ele financia uma máquina de pesquisa e desenvolvimento, DP&D, que coloca os EUA décadas à frente de qualquer rival em termos de furtividade, stealth, comunicação via satélite e precisão de longo alcance. É esse investimento massivo que sustenta a maior força aérea do mundo e a segunda maior força aérea do mundo, que, curiosamente, é a aviação da Marinha Americana. Além do dinheiro, existe a vantagem geográfica. Os Estados Unidos são, na prática, uma ilha continental. Estão protegidos ao leste e ao oeste por 2 oceanos vastos, o que torna qualquer tentativa de invasão por uma potência estrangeira um pesadelo logístico sem precedentes na história humana. Para projetar esse poder para fora de suas fronteiras, eles mantêm uma rede de mais de 750 bases militares em 80 países. Isso garante que os EUA possam responder a qualquer ameaça em qualquer lugar do globo em questão de horas, uma capacidade de projeção de força que nem China nem Rússia possuem atualmente. No entanto, essa estrutura foi desenhada para um mundo que talvez não exista mais. O domínio total dependia de uma superioridade tecnológica que agora está sendo desafiada. Se o século XX foi marcado pela construção desse escudo impenetrável, o século XXI começou a mostrar as primeiras rachaduras. Como um exército tão grande e caro pode se tornar vulnerável? Embora os Estados Unidos ainda detenham o título de força militar mais poderosa do planeta, a natureza da guerra mudou. O domínio absoluto dos mares e céus, que Washington desfrutou por décadas, está enfrentando o que analistas chamam de tirania da distância. A China, em especial, não tenta competir com os EUA em uma luta global, mas sim em seu próprio quintal, o Mar do Sul da China. Atualmente, a China possui a maior marinha do mundo em termos de quantidade de navios, superando numericamente a frota americana. Embora os navios dos EUA sejam individualmente mais poderosos e experientes, Pequim adotou a estratégia de negação de área, a 2/AD. Isso envolve o uso massivo de mísseis balísticos terrestres, como o DF-21D, apelidado de matador de porta-aviões. Em um eventual conflito em Taiwan, o custo de enviar um porta-aviões americano para perto da costa chinesa pode ser a sua perda total, algo que mudaria a geopolítica mundial instantaneamente. Somado a isso, temos a corrida pelos mísseis hipersônicos. Rússia e China já testaram e implantaram armas que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som
e podem manobrar durante o voo. Os atuais sistemas de defesa antimísseis dos EUA foram projetados para interceptar trajetórias previsíveis. Contra um míssil hipersônico, o tempo de reação é quase nulo. Como afirmou o general John Hyten, ex-vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, nós não temos defesas que possam negar o emprego de tal arma contra nós. Não podemos ignorar o fator nuclear e a guerra de nova geração. A Rússia mantém o maior arsenal nuclear da Terra, com aproximadamente 5.580 ogivas, servindo como uma garantia de que qualquer conflito direto com os EUA resultaria em destruição mútua assegurada, fonte 4. No entanto, a vitória hoje pode não vir de uma explosão, mas de um clique. Ataques cibernéticos avançados têm o potencial de desativar a rede elétrica americana, paralisar mercados financeiros e cegar satélites militares, neutralizando a vantagem tecnológica dos EUA sem que um único soldado inimigo pise em solo americano. O que o cenário atual nos revela é que a supremacia dos Estados Unidos não está desaparecendo, mas está sendo cercada por uma nova realidade multipolar. A era em que Washington podia agir sozinha, em qualquer canto do planeta, sem contestação, ficou no passado. Hoje, o poder militar não é medido apenas pela capacidade de destruir, mas pela capacidade de sustentar influência em um ambiente onde rivais como China e Rússia aprenderam a explorar as vulnerabilidades do sistema americano. O futuro da hegemonia dos EUA depende agora de fatores que vão muito além dos campos de batalha. Há uma crescente preocupação sobre a sustentabilidade econômica do seu gigantismo militar. Se o dólar perder sua posição como moeda de reserva global, a capacidade de financiar um orçamento de defesa de quase US$ 1 trilhão pode colapsar de dentro para fora, forçando os Estados Unidos a uma retirada estratégica que nenhum inimigo externo conseguiu impor. Além disso, a tecnologia continuará a ser o grande fiel da balança. A integração da inteligência artificial em sistemas de defesa e a militarização do espaço são as novas fronteiras. Se os EUA perderem a liderança nessas áreas para Pequim, o escudo que protege o país pode se tornar obsoleto mais rápido do que imaginamos. O veredito é complexo. Embora nenhum exército no mundo consiga hoje marchar sobre Washington e vencer uma guerra total, a capacidade dos Estados Unidos de ditar o destino das nações está sendo testada como nunca antes. Será que estamos prontos para viver em um mundo onde a maior força militar da história não é mais a última palavra? O equilíbrio entre as potências está mais frágil do que parece, e o próximo capítulo dessa história pode não ser escrito com pólvora, mas com códigos e chips.